Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Seja Deus que unidos no amor de Cristo. Hoje nós somos convidados a celebrarmos o 8º domingo do tempo comum. É o último domingo que nós celebramos do tempo comum antes de iniciarmos o tempo da Quaresma, preparando o nosso coração para a Páscoa que se aproxima. Por isso hoje, amados irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantamos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de alegria e gratidão no nosso coração, cantemos o nosso hino de louvor. Deus Pai Todo-Poderoso,
altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça a tua oração, faça o teu pedido com toda a confiança. Hoje é o primeiro sábado do mês de março. Vamos rezar pedindo muitas vocações. Vamos pedir ao nosso coração a graça da perseverança. Que Maria interceda por cada um de nós e nos dê a graça do seu amor bondoso. Vamos rezar por aqueles que pediram e contam com as nossas orações. Por todas as intenções que colocamos no início desta nossa Eucaristia. Pelas orações que trazemos no nosso coração. E hoje agradeço de maneira especial pela minha vida, por mais um ano de vida, pedindo ao Senhor a graça da perseverança. Por todas as intenções do nosso coração, queremos rezar. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, e a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro de Ben-Sirá. Quando agitamos o cribo, só ficam impurezas. Assim os defeitos do homem aparecem nas suas palavras. O forno prova os vasos do moleiro, e o homem é posto à prova por os seus pensamentos. O fruto da árvore manifesta na qualidade do campo. Assim as palavras do homem revelam os seus sentimentos. Não elogieis ninguém antes de ele falar, porque é assim que se exprimem os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, proclamar pela manhã a vossa bondade e durante a noite a vossa fidelidade. Louvar o Senhor, só vós sois o nosso Deus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. Louvar o Senhor, só vós sois o nosso Deus. Mesmo na velhice dará o seu fruto, cheio de seiva e de vigor, para proclamar que o Senhor é justo, e nele é que o meu refúgio, não há iniquidade. É bom louvar o Senhor, só vós sois o nosso Deus. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos,
Quando este nosso corpo corruptível se tornar incorruptível e este nosso corpo mortal se tornar imortal, então se realizará a palavra da Escritura: a morte foi absolvida pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas demos graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é inútil no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Brilhais como estrelas no mundo, ostentando a palavra da vida. Aleluia, esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois em alguma cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito deverá ser como seu mestre. Por que vês o argueiro que teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, se não vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista, e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Já há alguns finais de semana, nós estamos ouvindo no Evangelho de Lucas a proclamação do sermão, que nós muitas vezes chamamos o Sermão da Montanha, quando nós pensamos em Mateus. Mas em Lucas é o Sermão da Planície, é o sermão que Jesus dá no meio do povo de Israel. E este sermão contém aquilo que é o coração, a essência do ser cristão. E alguns domingos atrás nós ouvimos a regra de ouro, que dizia assim: tudo o que quereis que os outros te façam, fazei vós a eles primeiro. Então aquilo que nós queremos que os outros façam para nós primeiro precisamos fazer a eles. E hoje, quando nós olhamos para o Evangelho tem uma lição muito profunda para nós. Cegos não podem guiar outros cegos.
Por quê? Porque muitas vezes nós temos a tendência dentro do nosso coração de julgar as pessoas. Nós temos a tendência no nosso coração de olhar sempre para fora, de não olhar para dentro, de não olhar para a nossa vida. E muitas vezes nós olhamos julgando e condenando as outras pessoas. Por isso a primeira leitura vai dizer para nós, muitas vezes o que nós fazemos é como se chega no momento da colheita, quando nós temos os grãos, e para poder purificar os grãos, nós colocamos na peneira, e ali nós vamos peneirar os grãos que nós temos. Jogamos para cima, peneiramos, fazemos todo o movimento. Não é assim que se faz? A Dora Batista lembrou daquilo como que se fazia, não é? Então muitas e muitas vezes nós fazemos para quê? Para tirar as impurezas, para tirar aquilo que é o excesso e ficar só aquilo que é puro. Muitas vezes, amados irmãos, nós fazemos isso com os outros, não conosco. Colocamos na peneira, jogamos para cima, deixamos o vento bater, fazemos tantas exigências para que as outras pessoas sejam perfeitas, mas diante das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, fechamos os olhos. Não é assim que muitas vezes acontece? Por isso o Senhor no Evangelho vai dizer, nós sendo cegos, não podemos guiar ao outro. Quantas e quantas vezes nós dizemos assim, olha, vem cá irmão, deixa-me lhe tirar o cisco que existe no seu olho. Se eu tenho uma trave no meu olho, eu vou cegar o olho do meu irmão. Se eu não consigo ver direito, eu vou cegar o meu irmão, que tem apenas um cisco. Por isso o Senhor vai dizer, antes que eu fale da vida dos outros, olha a tua primeiro, vindo as suas coisas, vê como é que você tem feito, como você tem julgado. E um outro momento no Evangelho, o Senhor ainda vai dizer, não condene para não ser condenado, não julgue para não ser julgado. A mesma medida com que você mede os outros, você também será medido. Então veja, amados irmãos, o Evangelho de hoje chama o nosso coração para que nós possamos ser cristãos de fato, cristãos verdadeiros, de olharmos para a nossa vida e poder entender a vida dos nossos irmãos, os sofrimentos, as dificuldades, as realidades que ele passa. Por isso no Evangelho ele vai dizer, tenham cuidado, cuidado para não condenar as outras pessoas, cuidado para não julgar as pessoas, cuidado para não acharmos que nós somos melhores do que as outras pessoas. Quase sempre no Evangelho, Jesus está discutindo, ele está argumentando com os fariseus, dizendo que os fariseus parecem santos, mas não ajudam as pessoas. Só que o Evangelho de hoje, amados irmãos, ele não está falando com os fariseus, ele está falando com os discípulos, para que os discípulos não façam o mesmo erro que os fariseus fazem. Eles não podem, para poder conduzir o povo, eles não podem ser cegos. Para se tornar exemplo para o povo, eles não podem ser cegos, senão eles e o povo todo de Deus vai para o buraco. Ele precisa ser sábio, ele precisa ter a luz e a graça do Espírito Santo. Então dentro do nosso coração nós perguntamos, mas Padre, como é que nós precisamos agir? Como é que nós precisamos fazer? E o Senhor dá uma medida de prudência para o nosso coração. Antes de dizermos qualquer coisa, antes de falarmos qualquer coisa, antes de condenarmos ou julgarmos as pessoas, o que nós precisamos fazer primeiro? A primeira atitude do nosso coração qual é? O amor, a caridade, a acolhida das pessoas. E no nosso coração nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos saber acolher as pessoas e antes de julgar, antes de condenar, é preciso saber ouvir. Antes de emitir algum sinal, antes de emitir algum julgamento, algum decreto, nós precisamos saber ouvir. Por isso o Senhor vai dizer uma regra para nós. Nós que olhamos para as outras pessoas, nós precisamos esperar o quê? Os seus frutos. As árvores se conhecem pelos seus frutos. Por isso não pode uma árvore má
dar bons frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então nós, como cristãos, o que devemos fazer? Devemos reconhecer as pessoas pelos seus frutos, pelas suas atitudes, pelas realidades, pela sua história, pelo conjunto da obra. Não é só uma atitude, não é só uma realidade e nós já condenamos as pessoas. Não, é preciso esperar os frutos, é preciso esperar a realidade. E veja, amados irmãos, aqueles que cuidam da plantação, da agricultura, que cuidam do plantio das árvores, o que eles fazem? Às vezes ele pega uma semente boa, e não às vezes, quase sempre. Quase sempre quando nós vamos plantar, nós não plantamos uma semente ruim, nós plantamos uma semente boa, não é assim? Plantamos a semente, vamos cuidar daquela semente, e quando ela começa a brotar, eu não posso saber naquele momento, quando ela começa a brotar, se ela vai dar bons frutos ou não. Eu tenho que preparar a terra, eu tenho que jogar a água, eu tenho que ter paciência para que ela possa crescer, e no sinal dos primeiros frutos é que eu vou saber se ela é boa ou não, se os frutos são bons ou não. Agora eu pergunto para vocês, o que pode influenciar? A semente é boa, aquela árvore foi plantada com cuidado, mas o que pode influenciar aquele fruto pode ser o terreno, pode ser as consequências do tempo, pode ser que ela não foi plantada num bom terreno. Vocês lembram da parábola da semente? O semeador saiu a semear e lançou a semente na beira do caminho, entre os espinhos, no terreno pedregoso, num terreno bom. Agora aquela semente também foi plantada. Se o terreno é bom, eu não sei. Se o tempo é apropriado para aquela semente, eu também não sei. Se não for apropriado, não vai nascer nada. Como é que nós podemos, por exemplo, plantar uma vinha para dar uva no deserto? Não é apropriado? Não é o terreno próprio? Nunca vai dar boas uvas. Prestaram atenção, amados irmãos? É preciso esperar que ela dê fruto. E quando ela cresce e dá o fruto, se o fruto não é bom, o que faz? Arranca e planta uma nova, planta uma outra coisa. Assim também é na nossa vida. E este é o exemplo de Jesus. Jesus vai dizer ao nosso coração: nós precisamos dar bons frutos, nós precisamos dar bom testemunho, nós precisamos ser bons cristãos. E para ser bons cristãos, nós não podemos ser cegos. Para sermos bons cristãos, não podemos condenar as pessoas. Para sermos bons cristãos, nós temos que saber ouvir, nós temos que saber acolher, nós temos que saber amar, nós temos que saber perdoar, porque agora vem o final do Evangelho. E qual é o final do Evangelho? Nós que somos bons, sabemos tirar dos nossos tesouros coisas boas. E se nós somos maus, nós só tiramos dos nossos tesouros coisas más. Agora a pergunta para nós é esta: todos nós que somos chamados pelo Senhor, quais são os frutos da nossa vida? Frutos bons ou frutos maus? O que nós temos oferecido ao Senhor até hoje na nossa vida? Quais são os frutos que nós podemos oferecer ao Senhor? Talvez eu possa dizer: Senhor Padre, os meus frutos são muito bons, mas às vezes só eu penso isso, os outros não pensam isso de mim. Será que eu estou sendo cego demais? Se às vezes eu digo: Seu Padre, meus frutos são maus, mas às vezes só eu estou vendo isso, as outras pessoas não veem isso, vê as minhas dificuldades, vê o meu sofrimento, vê a minha luta, mas sabe que eu tento fazer o bem. Entenderam, amados irmãos? Será que sabemos ver bem ou estamos cegos? E às vezes nós perguntamos: Senhor Padre, como é que eu vou saber se eu estou sendo bom ou se eu não estou sendo bom? Se eu estou oferecendo frutos bons ou os frutos maus? É fácil, amados irmãos. Quando você fala, quando você dá um conselho, quando você fala a alguém, ou quando você aconselha alguém, você diz coisas boas ou más? Quando você fala da vida das pessoas, você diz coisas boas ou más?
Quando você tenta resolver um problema, você resolve causando o mal ou causando o bem? Quando você tem palavras no seu coração, o que sai dos teus lábios? Coisas boas ou coisas más? Você ouviu o final do Evangelho? A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Por isso, a primeira leitura vai dizer: não julgue nem fale de ninguém antes de ouvir essa pessoa. Ao ouvi-lo, você saberá aquilo que está dentro do coração dela. Dentro do teu coração, o que há? Dentro do meu coração, o que há? Coisas boas ou coisas más? Por isso o Evangelho de hoje, ou melhor, a segunda leitura, São Paulo vai dizer: a morte já não tem domínio sobre o nosso coração. A morte, que é o salário do pecado, já não vence mais. Cristo morreu e ressuscitou para nós, para darmos uma vida nova. Já não habita no nosso coração as obras das trevas, mas a força e a luz do Espírito Santo. Peçamos este Espírito Santo para que ilumine o nosso coração. E iluminando o nosso coração, ele deixe de ser trevas para que ele seja iluminado. E iluminado, não sejamos mais cegos. E não sendo cegos, podemos ajudar os nossos irmãos. Que a palavra de Deus ilumine os nossos corações e nos ajudem a sermos cristãos, que ofereçam ao Senhor bons frutos de perdão, de acolhida, de amor e de generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abraçamos seja Nossa Mãe Maria Santíssima. Cheios de confiança, amados irmãos, na certeza de que o Senhor nos ilumina com a sua paz, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado na criada, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, e segue a Virgem Maria, e se fez homem. também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados, E espera a ressurreição dos mortos. e a vida de muito cá de vir. Amém. Amados irmãos e irmãs, oremos com toda a confiança a Deus Pai, que nos oferece a vitória sobre a morte, em Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso, e supliquemos dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Diocese e cada uma das suas paróquias, pelos seus fiéis, catecúmenos e crianças, e por todos os pais cristãos e seus filhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor.
pelas virgens e monges da vida contemplativa, pelos religiosos e religiosas de vida ativa e pelos acólitos, leitores e catequistas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens condutores de outros homens, pelos que se dedicam às artes e à comunicação oral ou escrita e pelos que tomam as grandes decisões, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nasceram cegos e têm fé, pelos que veem bem, mas não acreditam, e pelos que veem mal os seus defeitos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, pelos que no seu coração só tiram bem e pelos que sentem prazer em fazer mal, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, atendei os nossos pedidos. Pelo teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar?
irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que nos concedeis esses dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós o suplicamos. O que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prêmio da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito Santo, quisestes reconduzir a unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos e, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que partiram deste mundo. No instante de silêncio, lembremos os nossos parentes e amigos já falecidos. Por todas as intenções que foram colocadas no início da celebração, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu castíssimo esposo São José, os bem-aventurados apóstolos, com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Cristo. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Esteja
preparados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente a nossa ministra extraordinária da Sagrada Comunhão,
e vai levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai esta nossa irmã, que leva o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que estes nossos irmãos, ao receberem a dádiva e a graça do Espírito Santo, iluminados por Cristo, possa iluminar o coração daqueles que estão ao seu redor. Por Cristo, Senhor nosso, vá em paz. Podemos sentar só um instante? Temos alguns avisos para essa semana que vamos começar. Então o padre lembra que na próxima quarta-feira é quarta-feira de cinzas, com a celebração da quarta-feira de cinzas que nós damos início ao tempo sagrado da quaresma, tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de aumentar a nossa prática da oração. E lembrando também que quarta-feira de cinzas é dia de jejum e de abstinência de carne. Então nós vamos ter duas celebrações aqui na nossa igreja, duas celebrações da Santa Missa, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. As duas celebrações com a imposição das cinzas. Então vamos nos organizar para poder participar bem da quarta-feira de cinzas e dar início ao tempo sagrado da quaresma. Então na próxima quarta, duas celebrações, às 10 da manhã e às 7 da noite. Durante todo o tempo da quaresma, nós vamos viver aqui na nossa igreja a Via Sacra, toda sexta-feira. Teremos a missa normalmente, às 10 horas da manhã, às sextas-feiras, mas também às 7 da noite vamos ter o exercício da Via Sacra. E é muito importante participar da Via Sacra. É um exercício de piedade muito importante da igreja, onde nós meditamos a paixão de nosso Senhor. Então, na próxima sexta-feira, que já vamos estar na quaresma, às 7 da noite, todos estamos convidados a estar aqui para rezar a Via Sacra. E quem está responsável de conduzir a Via Sacra nessa sexta-feira são as famílias do Sagrado Coração e os Cavaleiros de Colombo. Então, são os dois grupos que vão nos ajudar a rezar nessa sexta-feira. Todos estão convidados. Nós temos o bake sale logo após a missa, também dos Knights de Colombo. Então todos estão convidados a passar no nosso salão, pegar o seu bake sale ali, fazer a sua ajuda também aos nossos Knights de Colombo. Então todos estão convidados logo após a missa. Nesse final de semana, a imagem de Nossa Senhora vai para a Madalena Costa. Então a senhora Madalena Costa amanhã leva a imagem da Imaculada Conceição para a sua casa. E também lá no fundo já temos a escala da quarta-feira à noite. Então deem uma passadinha ali no nosso mural de avisos, nosso quadro de avisos, e para conferir a escala de serviço da quarta-feira de cinzas na missa das 7 da noite. Todos estão convidados. Hoje nós estamos celebrando o aniversário do Padre André, vamos comemorar o aniversário do Padre André. Então o Padre vai pedir que assim que terminar a celebração, todos possamos descer para o nosso salão, tá bom? Nós não vamos ficar aqui no fundo hoje, porque logo após ainda temos um jantar na Associação Portuguesa, é aniversário da Associação Portuguesa hoje, então nós ainda também vamos para lá. Então, para não ficar demorando aqui e depois descer para o Padre receber os cumprimentos, cantarmos o parabéns, então terminou a missa, vamos todos para o salão. Lá podemos cumprimentar o Padre André, abraçá-lo, desejar feliz aniversário, Deus abençoe, tudo isso, tá bom? Mas lá no salão, não aqui na igreja, porque terminou, nós vamos todos para o salão e também todos vão estar convidados a ir para o salão comemorar. Mas antes também temos uma homenagem para o Padre André nesse dia do aniversário dele. Estamos aqui reunidos esta noite para celebrar a Santa Missa e também para celebrar uma vez mais o aniversário natalício do nosso querido pároco, Reverendo Padre André Rico. Não só lhe queremos dar parabéns por mais um ano de vida consagrado ao serviço do povo de Deus, mas queremos também agradecer ao Criador por lhe ter dado o dom da vida e a vocação religiosa.
Sr. Padre André, muito obrigado por tudo, por ter dito sim ao chamamento do Senhor e por se ter preparado tão excelentemente para o seu ministério. O Senhor é um verdadeiro amigo, irmão, filho, sacerdote de Deus, é uma inspiração e um exemplo para nós. O Senhor é um ser humano maravilhoso e merece todas as dávidas da vida de Deus, com muitas bênçãos, muita saúde, paz, amor, e a sua fé se fortaleça dia após dia. Que esta data se repita por muitos e felizes anos. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas. Vamos também agora nos preparar e vamos cantar o parabéns, o feliz aniversário ao Sr. Padre André. Vamos juntos? Você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, dia de festa, cantam as nossas almas para o Senhor Padre André. Uma salva de palmas. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pelas orações, obrigado pelo apoio, pelo suporte, pela ajuda, que acho que isso é o mais importante na vida de um sacerdote. Quando nós temos uma comunidade que reza, o sacerdote pode continuar perseverante no seu caminho de anúncio. Lembre-se sempre disso. Se nós temos tentações na nossa vida, muito mais o sacerdote. Porque sabemos que se um cristão cai, é um cristão que simplesmente fez um contra-testemunho. Mas se um padre cai, é todo o rebanho que cai junto. Então imagine, se o mal tenta o nosso coração, imagine o coração do padre. Então o que mais precisamos é da oração de todos. Então, por favor, todas as noites, todos os dias, rezem por nós. Precisamos estarmos perseverantes para poder ajudá-los cada vez mais. E que o padre não seja um cego para não guiar todo mundo para o buraco. Não é assim? Esse é o evangelho de hoje. Então, muito obrigado pelas orações de todos. Obrigado pela força. Agora eu estava lembrando, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha a idade de Cristo crucificado, 33 anos. Aí naquele dia que eu cheguei, 2 meses depois, eu fiz 34, né? E agora o tempo passou só um pouquinho, porque o padre já está fazendo 41, né? Então já passaram 7 anos que nós estamos juntos e nem parece que é tudo isso, né? Então que Deus possa dar força, coragem e perseverança a todos. O padre falou direito, é 41 que está fazendo hoje, tá certo? Então que Deus nos abençoe e nos dê muitas as graças e bênçãos dos céus. Então agora nós vamos fazer como o Padre Rodrigo disse, tá? Lembra que nós temos o becseio, então não esqueçam de passar, comprar as malaçadas e depois descer para o parabéns, tá certo? Não esqueçam, ou na hora de voltar embora, tá certo? Então nós vamos juntos celebrar essa graça do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Uma abençoada noite a todos e um bom domingo.